Olá, meus irmãos, aqui quem fala é o apóstolo Ricardo Costa. Estou aqui falando com você aqui da Praia do Recreio, no Rio de Janeiro. Quem não sabe, foi nessa praia que eu fui ungido apóstolo há uns 3 meses atrás pelo apóstolo Ronaldo Drukovic. E estou mais uma vez aqui, e dessa vez fazendo esse vídeo. Achei que é um dos melhores cenários que tem para o que eu venho falar hoje com você. Às vezes a gente pergunta o que é preciso para que a gente ganhe mais pessoas para o reino de Deus. A gente tenta fazer muito, a gente corre, a gente evangeliza, a gente faz tanta coisa, mas na verdade a gente não consegue. A gente não fique assustado com o que eu vou te falar agora, mas um dos maiores problemas que existe para que um homem de Deus ele ganhe pessoas para o reino de Deus, acredite, é o próprio homem. E isso já acontecia desde lá atrás. Às vezes as pessoas elas andam o mundo inteiro tentando ganhar alguma alma para o reino de Deus, ganhar alguma alma para Jesus, mas eles mesmos fecham a porta depois disso. A palavra de Deus diz que a nossa função é pregar o evangelho, convencer do pecado, é função do Espírito Santo. Então nós não podemos mudar essa ordem, nós não podemos inverter essa ordem. O primeiro erro é quando a gente vai falar de Jesus para alguém e fala e diz que Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. E aí depois faz o apelo e diz para a pessoa: querido, você quer aceitar Jesus? Mas na verdade, esse apelo, a intenção não é que a pessoa aceite Jesus. O apelo que é feito naquele momento é para que a pessoa passe a congregar naquela igreja. E isso é um erro. Entenda que ainda que tenha um lugar físico, ou então um templo, eu me recuso a chamar esse templo de igreja. Porque a Bíblia diz que a igreja somos nós, eu, você, nós que somos a igreja. Aquele é apenas um templo, um lugar físico onde várias pessoas se reúnem para estar adorando, com um objetivo, que é estar adorando ao Senhor Jesus ali junto. Mas no momento que você fala de Jesus para alguém e ganha ela para Jesus e faz o apelo, você precisa entender que quando você faz esse apelo, o apelo tem que ser para que ela realmente venha entregar a vida dela para Jesus. Aonde ela vai querer congregar, isso é o próprio Espírito Santo que vai conduzir ela. Isso é uma obra do Espírito Santo. A outra questão que impede com que você realmente ganhe muitas pessoas para Jesus é quando você coloca obstáculos. Você começa a colocar um monte de regras, começa a colocar um monte de portões, um monte de cadeados, de trancas, de níveis para que a pessoa possa ir. Eu vejo isso no dia de hoje. Então você leva anos para você poder ganhar uma pessoa para Jesus. E quando você ganha essa pessoa para Jesus, e ela vai lá na sua igreja, e ela vai até você, e aí ela começa a fazer parte dos cultos, você começa a colocar um monte de regra. Primeira regra: olha, meu irmão, a partir de hoje você não pode mais usar bermuda. A partir de hoje você não pode mais andar sem camiseta. A partir de hoje você não pode mais usar um piercing. A partir de hoje você não pode usar mais tatuagem. Meu irmão, quantas pessoas estão hoje que caminham comigo e que elas vieram com esse pensamento extremamente machucadas do mundo, em que pessoas falavam para elas que elas estavam condenadas por conta de uma tatuagem que ela fez. Quero te dizer uma coisa: você sabia que dentro da igreja hoje está assim de gente desviada? Deus ele está preocupado com a sua alma, ele está preocupado com a nossa alma. Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, vem porque eu vou te fazer pescador de almas. Ele está preocupado com a sua alma. E acredite, às vezes dentro da igreja está cheio de gente que declara com a própria boca dizendo: Deus, eu te amo, Jesus, eu te adoro. A boca está falando isso, mas o coração não está dizendo isso. O coração não está falando realmente o que a boca daquela pessoa está falando. Não importa, às vezes a pessoa está vestida com uma roupa impecável, com uma gravatinha, uma camisa até aqui, uma calça até lá, mas o coração dela está totalmente virado. Deus ele está preocupado com a nossa alma. Por outro lado, você evangeliza uma pessoa que ela tem uma vida totalmente errada. Eu quero te dizer, o pecado daquela pessoa que ela bebe, ela se prostitui, ou ela tem vícios, o pecado que aquela pessoa comete, ela tem o mesmo peso, o mesmo teor do pecado que às vezes o irmão faz dentro da igreja, de falar mal do outro irmão, de brigar com outro irmão, de
ter ódio do outro irmão, ter raiva do outro irmão, ter inveja do outro. Na lei era dito assim, não matarás. Já na graça, a graça ela tem que superar a lei. Então vejam que Jesus ele chegou e falou pra gente. Ele diz, olha, na lei diz não matarás, mas eu quero te dizer que se um irmão ele odeia o outro irmão, ele já é homicida, só no fato dele odiar. Então, para você ver que o pecado que a pessoa comete lá no mundo, ela tem o mesmo peso, ela tem o mesmo teor do que a pessoa que está dentro da igreja pecando. Não existe pecado, pecadão e pecadinha, é tudo pecado, é desobediência para Deus. Só existe um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A questão é que nós somos todos iguais. Eu sou tão merecedor de uma condenação quanto um traficante, quanto um assassino, quanto um estuprador de criança. Eu sou tão merecedor dessa condenação quanto eles. A diferença que a gente tem é só que os meus pecados são diferentes do dele. Os meus pecados são diferentes do seu. Deus, ele te ama. A palavra de Deus diz que a nossa função é falar do Evangelho, é pregar o Evangelho. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. E por muito tempo eu fui um cara extremamente religioso, onde eu colocava muitas regras, eu colocava muitos empecilhos quando eu ia falar de Jesus, quando eu ia falar de Cristo. E às vezes eu entendi que hoje tem muita gente querendo limpar o peixe antes mesmo de pescar. Então não faça isso. É o próprio Espírito Santo que ele vem e ele vai convencer se há algo errado naquela pessoa, se ela está fazendo alguma atitude errada, se ela está caminhando de alguma forma errada. O Espírito Santo, a luz da palavra, vai chegar e vai falar para essa pessoa. Vai chegar um momento que essa pessoa mesmo, e não é porque ela está diante das pessoas, não. Ela vai estar até sozinha, trancada no quarto ou no banheiro, e o amor do Senhor vai alcançar ela e ela vai se sentir constrangida. Veja um exemplo na palavra de Deus, lá em Gênesis, quando Adão e Eva eles desobedecem a Deus. E aí depois Deus vem e fala assim, Adão, cadê você? Deus procura Adão. Me responde uma coisa, você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Deus ele é onisciente, onipresente, ele sabia tudo, ele sabe tudo, ele sabia onde Adão estava. Mas se você observar, a palavra de Deus diz que Adão e Eva eles se esconderam, eles ficaram temerosos, né? Eles ficaram constrangidos com aquela nudez. E não tinha ninguém ali para ver eles, só eles dois e Deus. Da mesma forma, quando o Espírito Santo ele invade, ele vem, realmente, a pessoa aceitou Jesus, o Espírito Santo entrou dentro da pessoa, o próprio Espírito Santo ele entra e ele vai fazendo uma mudança, vai conduzindo a pessoa ao caminho que ela deve andar, como Deus ele quer fazer. Você que tem essa caminhada, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que pensa assim, eu quero ganhar muitas almas para Jesus, eu quero ganhar muitas almas para o reino de Deus, eu quero fazer a obra de Deus, primeira coisa que você deve pensar, se desprenda dessas coisas materiais, se desprenda dessas regras, dessas liturgias, desses tabus, se desprenda disso, entenda, aprenda que às vezes Deus ele vai te mandar falar com uma pessoa que você não queria. Vê o exemplo de Ananias, quando Jesus apareceu para Paulo e falou para Ananias, vai lá falar com Saulo. Ananias falou, eu não vou não, Senhor, aquele cara lá matou os crentes, ele tá devastando os crentes, tá extinguindo os crentes, por que eu vou lá? Deus fala para ele assim, vai lá porque eu tenho um negócio com ele. Eu quero atingir pessoas que você não vai conseguir atingir. Então o Senhor às vezes ele quer te usar para ir lá alcançar pessoas. E aquela pessoa que você vai alcançar, Deus vai usar ela para alcançar pessoas que você jamais conseguirá alcançar. E às vezes você se prende nisso porque a pessoa ela tem uma vida X, uma vida Y, ela tem uma condição de vida X, Y. Não se prenda a isso. Outra coisa, quando você vai falar de Jesus para alguém, quando você vai falar o Evangelho de Cristo para alguém, o objetivo principal não é você transformar a vida dela. Não é você pegar ela, a partir de hoje eu vou orar por você, você vai ser transformado. Se hoje você usa roupa curta, mostrando as partes, depois que eu orar por você, amanhã você não vai mais fazer isso. Não é o teu objetivo isso. O objetivo quando você fala de Jesus para alguém, é que essa pessoa ela saia dali, daquele momento de estar perto de você, é que ela saia se sentindo amada. Que o amor de Cristo possa alcançar ela, invadir ela. Ela tem que sair de lá dizendo, realmente, Jesus me ama. Eu
Eu viajo bastante e sempre que eu volto para casa, às vezes eu até prefiro que não me busquem no aeroporto, eu prefiro pegar táxi e voltar para casa de táxi. O motivo? O motivo é porque dentro do táxi eu vou conversando com o taxista até a minha casa e antes de chegar em casa aquele taxista aceita Jesus. Quantas pessoas eu já encontrei na rua e elas aceitaram Jesus? Eu começo a falar de Jesus, do amor, começo a falar do que Ele é, do que Ele faz, do que Ele fazia, do que realmente a forma que Ele transformou minha vida e como Ele age no dia de hoje verdadeiramente. E antes de eu descer do carro, aquelas pessoas chegam, olham para mim e dizem assim, eu quero aceitar esse Jesus a qual você está falando. Esse Jesus eu realmente quero. As pessoas às vezes pregam sobre Cristo, pregam sobre Jesus e colocam um Deus tirano, colocam um Deus ditador que põe uma regra e diz você vai ter que fazer isso e é dessa forma, se não for dessa forma não funciona. E o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. Jesus, Deus, Ele criou um padrão chamado livre-arbítrio que nem Ele mesmo passa por cima. Mas o Espírito Santo, Ele é Deus em ação aqui na terra. E a palavra de Deus diz que quando a gente confessa ao Senhor Jesus com a nossa boca, com a nossa língua, o próprio Espírito Santo ele vem morar dentro de nós. E quando ele entra e faz morada, ele muda tudo na gente. E não é as pessoas falando ao nosso redor que vai trazer mudança, mas é o Espírito Santo agindo na nossa vida. Ok, meu irmão? Deus te abençoe. Fique com mais essa mensagem hoje. Eu quero te pedir uma coisa. Você que está nos acompanhando, compartilhe esses links, esses vídeos para outras pessoas. Clica, se inscreve aí no nosso canal. Deixa no comentário um tema, um assunto que você gostaria que eu viesse gravar um vídeo para compartilhar com você, para que você venha aprender um pouco. Eu sou apenas pequenininho, pó e poeira, que estou iniciando, mas eu já vi muita coisa acontecer. E a minha oração é que Deus venha te usar grandiosamente, como Ele já tenha usado os grandes homens na fé, os grandes heróis na fé do passado. Eu quero que Deus te use de forma multiplicada e dobrada, que você possa ganhar muito mais almas do que um dia o Senhor fez com que eu ganhasse. Ok? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fica com Deus.